O nome do Senhor. Amém? Nós estamos aqui com o nosso diácono que vai pregar hoje. Faça favor, Osvaldo. O diácono que é da missão pentecostal, Chama Viva. É um amigo nosso de muitos anos, né? Nós congregamos junto, bem dizer, no começo do nosso ministério. Ele é de Jardim Real, amém, amados? Vamos receber ele com palmas em nome de Jesus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos sobre a vida dele aqui, para que ele possa, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, possa se expressar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus, apresentamos, Senhor, o seu diácono, o seu Osvaldo, nas tuas mãos, mas que não seja ele, mas o teu Espírito, Pai. Nós repreendemos, Senhor, do nosso meio, tudo aquilo que possa oprimir, tudo aquilo que possa tirar, Senhor, aquilo que tu já colocasse dentro do teu coração, aquilo que tu já colocasse a palavra dessa noite, Pai, para que nós possamos, Pai, estar aqui, Pai, recebendo uma semente que vem da sua palavra, Pai. Pai, que não seja ele, Pai, mas seu Espírito, Pai. É necessário que ele se esvazie, o Senhor cresça, Pai. Use ele de forma sobrenatural, Pai. Fale conosco, Pai. Eu declaro que há uma terra frutífera nesse lugar, Pai. Eu declaro que há uma unção, Senhor, que despedaça todo jugo. Há uma unção, Pai, que neste lugar que, Pai, que mexe a terra do nosso coração. Faz uma terra dura ser uma terra frutífera, para que toda semente aqui, ela cresça 20, 40, 100 vezes em nossa vida. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Amados, abram vossas Bíblias no livro de Romanos, no seu capítulo número 8. Santo és o nome do Senhor. Romanos 8, versículo 30. Todos encontraram? Glória a Deus, aleluias. Estaremos fazendo a leitura então. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluias, glória a Deus. Grande essa palavra. Porque quando me deparei com esta palavra, já vinha estudando ela há algum tempo. Primeira coisa que eu quis saber, o que significava, por que Deus nos predestinou, o que é sermos predestinados para a salvação, o que é sermos predestinados para aquilo que Deus nos chamou. Uma pessoa quando é predestinada a algo, ela recebe uma incumbência, mas fica em seu critério fazer aquilo ou não. Então Deus, desde a fundação do mundo, Ele nos predestinou para sermos salvos. Mas como pode ser que Ele nos predestinou para a salvação, se ainda o homem não havia caído antes que houvesse dia? Antes que ainda que houvesse homem, antes que ainda houvesse alguma coisa, como é que ele já poderia ter predestinado alguém à salvação? Porque no Éden, todos nós muitas vezes não nos atinamos a isso, mas no Éden nós perdemos algo muito importante em Adão, que foi a nossa salvação. Salvação essa qual? Não é a salvação da nossa carne, não é a salvação do nosso caráter, não é a salvação daquilo que temos, é a salvação do nosso espírito. Porque quando Adão, antes de pecar, Deus falou o que para ele? Adão, de todas as árvores comerá livremente, com exceção de uma. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E Adão, tem uma tradução da Bíblia, que declara que quando Eva tomou o fruto e comeu, Adão observava o que ela fazia. Porque Adão sabia que o dia que ele comesse, ele morreria. O que ele fez? Esperou ela comer. Olha a intenção dele, vou esperar ela comer. Se ela comer e morrer, eu não como. Mas se ela comer e não morrer, eu como. E a Bíblia fala que a mulher comeu do fruto, tomou e deu ao seu marido, e ele comeu. E nada aconteceu. Então, onde estava a morte nesse caso? Eu acredito que Adão se questionou, falou, mas onde estava a morte que Deus falou? A morte no espírito. E a Bíblia fala no livro de Levíticos, que tem a lei do parente mais próximo, a lei do parente mais próximo, parente remidor. O que é esse parente remidor? Que toda vez que um parente adquire uma dívida e não consegue quitá-la,
ele fica pendente, ele fica ser devedor àquele com quem ele contraiu a dívida. Adão contraiu uma dívida no Éden, que tinha passado para mim, passado para você, passado para aqueles que vão vir depois de você, e para aqueles que virão depois de você. Qual é essa dívida? A dívida do Espírito, porque nós estávamos mortos. Toda vez que o homem tentava reclamar a vida, o diabo falava, não, ele me deve, porque ele trocou a sua presença pela minha, ele trocou a sua vontade pela minha, ele vendeu o que ele tinha no Éden em troca daquilo que eu ofereci. O Senhor ofereceu vida eterna, eu ofereci conhecimento, grandeza, soberba no coração, ele aceitou, agora ele me deve. E Deus, sabendo disso, Deus falou, então, a lei do parente mais próximo, o parente remidor, tem que ser colocado em ação. E quem é o nosso parente remidor? Quem poderia quitar a dívida do homem? Porque sangue de animais, elas não tiravam a dívida, elas encobriam a dívida. Ela fazia o que o pecado fosse encoberto parcialmente. Então era impossível para um animal tirar o nosso pecado. Era impossível que um boi, o sangue de um boi, tirasse o nosso pecado. Por quê? Porque da mesma forma que a terra se tornou maldita por causa de Adão, tudo que nela havia também se tornou. Porque Deus falou para Adão bem claro no jardim do Éden, Adão, por causa de você, maldita é toda a terra. Maldito é todo ser vivente, maldita é toda a erva do campo, maldito é todo o ambiente onde você estiver por sua culpa. Então quem tiraria o meu pecado? Aí lá em Efésios, no seu capítulo 1, no verso 4, diz assim, que nós somos eleitos nele. Nele quem? Em Cristo, desde a fundação do mundo. Antes que houvesse dia, você já estava eleito nele, porque ele reclamou a sua vida para Deus. Ele falou, Pai, se não há ninguém que possa tirar o pecado deles, eu me ofereço, eu entrego a minha vida por eles. Muitas vezes pensamos que Deus, Cristo, foi morto, ele foi assassinado por causa de nós, mas não, ele fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a ofereço, eu entrego de graça, eu não quero nada em volta. E nós, como seres humanos, às vezes nos confundimos, achamos que Deus é um agiota, que quanto mais eu dou, mais Ele me abençoa, quanto mais eu faço, mais Ele me ama, quanto mais eu ajo, mais Ele olha para mim. Não, porque é graça. Ninguém merecia ser salvo. Nós havíamos trocado a nossa salvação por nada, mas Cristo falou, não, eu vou salvar esse povo. Por isso nós somos o povo eleito desde a fundação do mundo. Antes que houvesse dia, eu já estava em Cristo, você já estava em Cristo, você só não sabia. Por quê? Porque a palavra da predestinação ainda operava em nós. Mas aqui, como mesmo o texto diz, aquele que ele predestinou, ele chamou. Ele chamou. João 15,16 assim, Jesus diz assim, não cuideis que vocês me escolheram, eu escolhi a vós. Não foi você que escolheu ser crente, Jesus determinou que você ia ser crente. Não foi você que quis ser salvo, Jesus quis te salvar. Não foi você que quis ser abençoado, porque a Bíblia fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, nada do que eu vivo hoje de bom eu escolhi ter. Deus, quando me chamou em Cristo, me deu, me ofereceu. Aí tem pessoas que vão falar, mas eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso ter. Porque Pedro fala assim, que nessa terra nós somos peregrinos. E se você pegar um povo que é nômade, que é peregrino, que ele nunca tem um lugar fixo para morar, ele nunca junta muita coisa, ele só junta aquilo que ele pode carregar, aquilo que ele pode levar. E nessa terra, sabe a única coisa, por incrível que pareça, que você vai chegar no céu e vai estar lá te esperando? A sua coroa. A coroa de salvação. A coroa de eleição, de povo eleito, que Cristo te deu. Nada daqui você vai, mas quando você chegar lá, Jesus vai olhar para você e falar, vem cá filho, eu tenho aqui uma coroa com o seu nome, que te dá o direito de assentar no meu trono, e reinar comigo pela eternidade. Porque é dessa forma que Cristo nos chamou. Obrigado, Deus nos abençoe. Ele nos elegeu nele. Então depois que passou a predestinação, vem um chamado. E depois que vem o chamado, vem algo muito importante. Vem algo muito importante, que às vezes nós nos confundimos. Porque ele fala aqui, que aqueles que ele chamou, a esses justificou. Muitas vezes nós achamos que as nossas boas obras, aquilo que fazemos de bom, eu já parei para evangelizar pessoas, a pessoa fala, não, mas eu não roubo, eu não trafico, eu não bebo, eu não me drogo, eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa honesta. Parabéns, isso não é atributo de salvação, isso é sua obrigação como ser humano. Então isso não justifica você perante Deus. E o livro do profeta Isaías fala uma palavra muito forte,
que as nossas obras de justiças perante Deus são como trapos de imundícia. Aí eu procurei saber o que são trapos de imundícia. Eu não vou preferir nem repetir o que eu descobri o que era, porque é algo muito horrendo. É algo que o povo de Israel abominava, colocava para fora de dentro do arraial quando acontecia. É nossas obras de justiça perante Deus. Porque quem pode se justificar perante Deus? Ah, Senhor, eu sou uma boa pessoa. Eu dou esmola, eu faço minha parte. Ah, eu dou cobertor aos moradores de rua. Isso não é mérito para a salvação, querido. Essa é a sua obrigação como filho de Deus. Isso não te justifica perante Deus. Isso acrescenta à sua vida o quê? Coroa de glória. Por quê? Porque muito ao contrário do que muitas pessoas pensam, existe diferença entre ser salvo e reinar com Deus. Entre você ser salvo e entre você estar participando do reino de Deus. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Não falou participar. Jesus fala que aquele ladrão que estava na cruz, porque a gente tem o costume de falar o ladrão da cruz, mas ele não roubou a cruz, ele estava nela. Então o ladrão na cruz, ele falou, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Ele fala, ó, em verdade te digo, que ainda hoje entrarás no paraíso comigo. Não prometeu reino para ninguém, porque o próprio Cristo ensina que o reino é conquistado pela força do nosso trabalho. Trabalho que... qual é a obra que me faz entrar no reino? Obras de justiça, porque agora que eu fui justificado no sangue de Jesus Cristo, eu tenho que fazer as boas obras de justiça, obras que acrescentarão na minha vida, o que? Coroa de glória para que eu possa reinar. Eu nunca vi um rei sem reino, e também nunca vi um reino ter um rei que não tivesse uma coroa. Eu nunca vi um reino que não tivesse alguém que não estivesse apto a conduzir este reino. E Jesus falou que eu vou reinar com Ele, que você vai reinar com Ele, Ele é fiel e verdadeiro para cumpri-lo. Mas o que eu tenho que fazer para isso? Aí entra os dois aspectos da salvação, pastor. Porque a palavra salvação, ela tem dois aspectos da sua tradução grega. É sozo e soteria. A palavra soteria quer dizer salvação plena. Salvação tanto da alma quanto do espírito. E a palavra sozo quer dizer salvação da alma, transformação do caráter, pessoa que teve um caráter renovado. A salvação, a soteria não se perde, porque se eu vou achar que porque hoje eu estou de calça, amanhã eu estou de bermuda, eu perdi a salvação, eu estou tirando o mérito da obra de Cristo. Porque se é a minha calça que me salva, então Cristo foi fazer o que no madeiro? Se é o meu paletó que me salva, o que Cristo foi fazer naquela cruz? Se é a minha gravata que me salva, porque o sangue de Cristo teve que ser derramado? Então eu sou salvo pelas minhas obras? Não, a salvação vem de Cristo, e isso é irrevogável, ninguém pode tirar isso de você. Por mais que o diabo tente falar que você vai perder a salvação, ele está mentindo. Da mesma forma que ele enganou Eva e falou, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Ele olha para crentes e fala assim, se você fizer isso, você vai perder a sua salvação, porque Deus vai te odiar. Deus não odeia ninguém, Deus é amor em sua plenitude. É que tem crente que prefere dar ouvido para o diabo do que para Deus. Tem crente que prefere pedir conselho para o ímpio do que para o pastor da igreja, para a pastora da igreja. Irmãos, nós não podemos trocar aquilo que é puro e verdadeiro por aquilo que é corrompível. Deus não te chamou para a salvação para depois tirar isso de você. Deus não é um homem mau. Quem aqui tem filhos? Eu tenho. Minha filha está ali. Você já deu um presente para o seu filho pensando em tirar dela? Tirar dele? Fala, não, hoje eu vou dar um tênis para meu filho, mas amanhã eu tomo dele. Ah, não, eu vou dar um videogame para meu filho, mas eu não vou tirar dele o videogame. Não, se nós que somos maus, fazemos isso de bom para os nossos filhos, quem dirá Deus? Vamos tentar pensar assim, se aproximar do raciocínio de Deus. Eu vou enviar meu filho, que não tem pecado, que não devia nada, que não tinha que pagar débito nenhum, para morrer por pessoas, para elas serem salvas, para depois eu tirar delas. Então qual o mérito da obra do meu filho? Qual é o mérito da obra de Cristo? Se aquilo que ele veio fazer pode ser tirado, pode ser dado, pode ser tirado, pode ser dado. Mas a salvação do nosso caráter, a transformação da nossa alma, isso se perde. Isso se perde. Você pode ficar 50 anos na igreja, fazer tudo aquilo certinho, mas às vezes um ato que você comete, coloca tudo aquilo a perder. Tira tudo aquilo que você fez antes. E nós achamos que Deus, Ele tem uma poupança, né? Ah, não, se eu pecar, Ele vai descontar um pouquinho, depois Ele acrescenta de novo. Não, você pecou, você caiu na sua própria concupiscência, tudo quanto você fez ficou perdido, menos a salvação em Cristo Jesus. Porque aquele que se chega a Ele de maneira nenhuma é lançado fora. Então Ele nos justificou
Para quê? Para fazermos boas obras. E nos santificou com o seu sangue, porque nós não podemos nos santificar. Eu sei que você já deve ter ouvido que as suas obras te santificam, te transformam, mas a palavra santificação quer dizer justificação por sangue inocente. Quem aqui derramou sangue inocente para poder ser justificado? Agora, crente é diferente. Crente tem que proceder em santidade. Isso sim é que nós cristãos temos que fazer. Proceder em santidade, em novidade de vida, em transformação de entendimento. É isso que nós fazemos. Porque a palavra santo, no seu original, ela quer dizer separado, tirado à parte. Por isso que Deus olha para você e fala, ó, sede santo, porque eu sou santo. Eu não me misturo com o pecado, então você também não pode se misturar com o pecado. Eu não me misturo com nada que é impuro, então você também não pode se misturar com nada que é impuro. Porque eu sou santo e você também é santo. Tem crente que tem medo, parece que tem que falar assim, eu não sou santo não, eu sou santo. Porque eu fui separado para a glória de Deus. Ele me escolheu desde a fundação do mundo com um propósito. Às vezes nós pensamos assim, mas que propósito Deus viu em mim? Não sei. Porque também, até hoje eu fico tentando entender o que Ele viu em mim e não consigo achar uma explicação lógica para que hoje eu pudesse falar do amor dEle. Porque eu não o amava, Ele já me amava. Eu não testemunhava da sua glória, mas Ele já tinha intenção de me salvar e me glorificar. Então não é as nossas atitudes que transformam alguma coisa sobre mim e Deus. É o que Deus pensa sobre mim que muda a minha vida. Por mais que eu faça algo de bom, eu não consigo mudar nada em mim. Mas um simples desejo, a simples vontade, o simples operar de Deus através do Espírito em minha vida muda tudo. Então não depende de mim, depende de Cristo. Nós somos dependentes de Cristo. Nós somos dependentes totalmente da vontade dEle. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos proceder. Sem Ele nada podemos exercer. Algo sobre a justificação. Quando Boaz estava lá, Ruth chegou até a sua sogra e falou, o que eu tenho que fazer para Boaz me aceitar como mulher? Ela fala assim, nós temos o costume de chegar até o parente mais próximo, o remidor, se ajoelhar aos seus pés, tirar a sandália dos seus pés, lavar as sandálias. Se ele entregar a sandália na sua mão, ele te aceitou. Aquela mulher que entrou na casa do sacerdote onde Jesus estava sentado, ela fez o quê? Senhor, eu vou entrar, eu vou me prostrar, eu vou me render, eu vou lavar os seus pés, porque eu quero ser remida pelo Senhor. O Senhor é o meu parente remidor, o Senhor é o que vai tirar a minha vergonha, é o Senhor que vai tirar o meu pecado. Ela reconheceu que somente Ele poderia remir os seus pecados. Ela reconheceu através do Espírito que Ele era o seu parente remidor, que tirava o pecado da vida dela. E o sacerdote não entendia o que estava acontecendo, e deveria entender, porque ele era sacerdote. Ele conhecia todos os preceitos da lei, ele conhecia tudo que a lei ensinava. Mas é que nós às vezes nos confundimos, achamos que a graça é menor que a lei, e pelo contrário, a graça é maior do que a lei. Porque segundo a lei, um homem que comete adultério é morto. Mas o que é o adultério segundo a lei? O ato, a consumação. E Jesus olha para nós que somos crentes, que estamos na graça, que eu não estou mais na lei, então eu acho que a graça pode tudo. Se você só pensar, pensamento impuro com uma mulher, já pecou com ela. Então olha aí, a graça, tão fácil de viver a graça, mas ela não coloca acima da lei, porque na lei eu tinha que consumar, na graça somente de eu pensar. Jesus fala, se alguém intentar o mal contra o seu irmão em seu coração, já cometeu homicídio. E sabe o que a Bíblia fala sobre os homicidas? Não herdarão o reino dos céus. Sabe o que ele fala sobre os adúlteros? Não herdarão o reino dos céus. Nada daquilo que nós possamos pensar ou imaginar de fazer que nos leve à justificação para a salvação não pode. Mas agora para entrar no reino depende de você, depende de mim. As minhas obras, aquilo que eu faço ou no Espírito é quem determina se eu vou reinar com Ele ou não. Ah, mas se eu não reinar, eu vou ser condenado ao inferno? Não, que primeiramente o inferno não foi preparado para crente. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Nenhum lugar da Bíblia fala que serão lançados no inferno aqueles que cometem pecado. É Satanás e seus anjos. Tanto que no último dia, no dia do juízo, Jesus vai falar assim, inferno, devolva o que não é seu. Ô morte, devolva o que não te pertence. Porque agora eles vão conhecer verdadeiramente o que é juízo.
Então no inferno não tem crente não, queridos. Fique em paz que o inferno não foi preparado para você. Foi para Satanás e seus anjos. Para você, Deus preparou um reino. Para que você venha reinar com Ele. E algo que o pastor falou aqui sobre o casamento, bem interessante sobre o casamento. O que é o casamento? Se nós analisarmos a tipologia daquilo que Cristo fez com um casamento, tudo cresce e vai conforme aquilo que as Escrituras têm ensinado. Porque primeiramente o noivo, quando ele quer a sua noiva, ele sai para escolher. Então ele escolheu. Ele peregrinou pela terra e escolheu você. Por quê? Não sei. Quem aqui é casado? O que levou você a se casar? Que atributo a pessoa que você casou te chamou a atenção? Você consegue explicar? Qual foi o estalo assim? Aquela pessoa era isso assim? Não, por quê? Porque o sentimento que nos leva ao casamento é algo inexplicável. Da mesma coisa que Cristo com a igreja. Nada que a noiva pudesse fazer chamaria a atenção do noivo, mas ele quis casar com esta noiva. Quando ele tinha 12 anos, que é a idade que um menino judeu sai para procurar a sua noiva, ele se dispersou do seu pai e da sua mãe, voltou para onde? Para o templo, porque ele pensou que lá ele acharia sua noiva. Chegou lá, ele conversou com o sacerdote e falou, não, minha noiva não está aqui não. Ele olhou para trás e viu os pecadores e falou, aquelas são a minha noiva. E depois de todo esse tempo, depois com 12 anos, ele ter saído, ele voltou e começou seu ministério com 30 anos. Porque ele foi, escolheu a noiva, agora é a hora de chegar no pai e falar, Senhor, eu escolhi minha noiva. Agora, qual que é o preço que eu tenho que pagar pela minha noiva? Porque um menino judeu, ele chega no seu pai e fala, pai, eu escolhi minha noiva. O pai dele coloca na mão dele um saco com algumas moedas de ouro e fala, vai até a casa da sua noiva, e chama o pai da sua noiva, entrega o dote a ela e fala que quer casar com a filha dela. Jesus chegou ao pai e falou, escolhi minha noiva. Qual é o dote? Ele fala, agora que são elas, o dote dessa noiva. O preço é alto. E ele olhou para você, queridos, e falou, eu pago o preço que for necessário para ter a minha noiva. O pai falou, é um preço que não pode ser medido. Eu pago o preço necessário pela minha noiva. E quando chegou aos 33 anos de idade, que é a idade que um varão está na estatura do varão perfeito, pode se casar, ele enfrenta a cruz do Calvário, porque ele viu qual era o preço que tinha que ser pago pela noiva, porque a noiva estava cativa desde o jardim do Éden, devedora ao seu credor, devedora a quem reinava sobre ela. E ele falou, então eu vou pagar. E Paulo fala que a cédula que nos acusava foi rasgada e pregada na madeira. E lá está escrito assim, está quitado, nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus, que anda segundo o seu propósito. E a noiva, ela tem um defeito, que quando o noivo a escolhe, ela já quer ir atrás dele. A mãe da noiva fala, não, você tem que ser preparada para depois entrar nas suas bodas. Quem te prepara, queridos, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que a cada dia vem e prepara você para o noivado. Prepara para você para aquele grande dia, qual o Senhor virá buscar a sua igreja. E o Espírito Santo está tratando a noiva. O Espírito Santo está ali adornando a noiva, colocando sobre a noiva todos os adornos que é necessário para as suas bodas. Para quê? Porque segundo o casamento, quando o filho fala, escolhi a noiva, sabe quem determina o dia que o filho vai casar? O pai. Por isso que Jesus olhou para os discípulos e falou, o dia nem a hora eu não sei, somente o Pai. Porque até mesmo Cristo, por incrível que pareça, não sabe o dia que ele vai vir buscar a noiva dele, mas ele sabe que virá. E quando ele olhou e falou assim, fiquem em paz, porque eu vou. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu ainda tenho que preparar lugar para vocês. Porque lá tem muitas moradas, mas nenhuma delas ainda está pronta para vocês. Eu tenho que preparar. E o menino judeu, depois que ele volta, que ele fala para o pai, pai, encontrei minha noiva. Aí o pai, dentro da sua própria casa, o pai fala, então agora você vai preparar um lugar chamado Ketubá, que é um quarto onde você vai morar com a sua noiva, dentro da casa do pai, até que você possa estabelecer uma morada para você. Por isso que Cristo foi preparar lugar nas moradas celestiais, porque certamente ele voltará, e com ele o seu reino, porque aonde estiver o noivo, certamente estará a noiva. Aí tem crente que pensa assim, vou morar no céu, vou ser igual aos anjos, vou ter auréola, asinha, vou sair para aí voando. Queridos, não quero desanimar você, mas crente não vai morar no céu. Porque somente quem mora no céu, a Bíblia é bem clara, os céus é o trono do Senhor.
e ninguém se assenta no seu trono, só Ele reina, porque a glória é dele. Mas no livro de Apocalipse, no seu capítulo 22, está escrito, 21, está escrito assim: e olhei e vi descer do céu como uma noiva ataviada, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, que descia do céu, e junto dela todos os seus santos anjos. Todos os santos do Senhor, que foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo, voltarão com Ele, e reinarão com Ele, porque é dessa forma que nós reinaremos, queridos, com Ele. Quando a nova Jerusalém descer, você vai estar lá. Tem crente preocupado, assim, eu vou andar assim em ruas de ouro. Não é rua de ouro, é porque se a gente pegar a Bíblia lá, está escrito bem claro, semelhante ao ouro, semelhante à prata, semelhante à pedra de jaspe, é tudo semelhante, porque não havia nada que fosse igual àquilo, que João pudesse falar que seria aquilo. Mas uma coisa que é deixado bem clara a todo tempo: uma coroa está sobre a cabeça daqueles que venceram. Uma coroa foi colocada sobre a cabeça daqueles que estão em Cristo Jesus. Uma coroa de glória, para que não seja confundido, aonde quer que ele vá, o Espírito Santo está com ele, e a coroa está ali, para que saiba, aquele ali sim, venceu. Aquele ali sim, venceu o pecado, venceu as suas próprias concupiscências, venceu para os seus próprios desejos, porque nele está uma coroa. Então não mexa com ele, porque ele é noiva de Cristo. Tem crente que está salvo e parece, sabe o que? Um terreno baldio, que todo mundo chega e joga qualquer coisa lá. Queridos, você tem dono. O seu dono é Cristo. E a Bíblia fala que Ele vela e Ele é ciumento. Ele tem o desejo de guardar e proteger aquilo que é seu. Não deixe que as pessoas fiquem entulhando sobre você coisas que você não é, coisas que você não é mais, coisas que você não pratica mais, coisas que não existem mais sobre a sua vida. Você agora é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia fala que não há condenação, não há nada que possa acusar um cristão, aquele que está em Cristo Jesus, que anda segundo o seu propósito. É que tem crente que parece que gosta de ficar voltando na velha criatura. Não, é porque falaram isso, o que falam sobre mim não importa. Porque seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É somente Deus que conhece toda a verdade plena e verdadeira. Nenhum homem te conhece tanto quanto Deus te conhece. Nem o seu parente mais próximo te conhece o tanto que Deus te conhece. Por isso que as pessoas gostam de te julgar, porque elas se colocam no lugar de Deus. E uma coisa que eu aprendi com a palavra de Deus, que todo aquele que tenta se colocar no lugar de Deus, Deus humilha. E todo aquele que se submete e se humilha na presença de Deus, Deus exalta, Deus levanta, Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá graça e a pessoa vence. Por quê? Porque agora você é noiva do Senhor. Agora você é escolhido por Ele. Aí você pode pensar assim, mas por que eu peco? Porque existem alguns aspectos na vida do ser humano que tem que ser tratado. Por que eu peco? Porque, como o louvor mesmo que a irmã louvou aqui assim, o bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O próprio Paulo falou isso. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque eu sou escravo no corpo do pecado. Então ele fala, ai de mim, quem poderá me livrar do corpo do pecado? Mas a Bíblia fala que nós seremos glorificados naquele grande dia. Por isso que no final do versículo ele fala, e aquele que ele também justificou, a esse também glorificou. Vamos ver Cristo antes de ser crucificado. Sentia fome, sentia sede, foi levado para o deserto para ser tentado. Essa é uma palavra que nós temos que nos atentar, tentado. Porque a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém porque Ele não pode ser tentado. Então como é que o Filho de Deus pode ser tentado? Porque Ele se fez carne. Então quando Ele se fez carne, Ele se fez suscetível aos mesmos desejos carnais que qualquer outro ser humano. Mas a Bíblia fala que em nada Ele pecou. Ele foi levado para o deserto para ser tentado por 40 dias. E nele não se achou defeito. Os três aspectos da tentação. Cristo foi tentado no espírito, Cristo foi tentado na alma e Cristo foi tentado no corpo. Como assim? No espírito. Primeira tentação. Se tu és o Filho de Deus, próximo e me adore. Porque você só consegue adorar. Deus está procurando quem? Deus não está procurando um corpo que o adore. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Então o diabo sabia que se corrompesse o espírito que estava em Cristo, ali já havia queda. Então Cristo foi tentado no seu espírito, próximo perante mim, me adore. E Cristo falou, não, somente a Deus adorarás, e somente a Ele honrarás, somente a Ele amarás, porque amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, de todo o teu entendimento.
Aí Cristo foi tentado no corpo, como? És tu, filho de Deus? Pede que essas pedras se tornem pães e mata a tua fome. Aí Cristo olha para ele e fala, não, porque nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra que é proferida da boca de Deus. Tudo aquilo que Deus fala sobre a tua vida, é disso que você vive, queridos. A vida veio para você através da palavra de Deus. Nós achamos que vivemos porque nos alimentamos bem, porque temos uma vida saudável, ou às vezes porque praticamos algum tipo de exercício. Não, a vida veio através da palavra de Deus. Você recebeu vida através da palavra de Deus. A vida o quê? Plena, no Espírito. E a tentação da alma, porque na alma está o quê? A concupiscência do pecado. Aí ele falou, se és tu, filho de Deus? Está vendo? Daqui, ó, todo esse reino, eu te dou. Mas faz assim, lança-te daqui, porque a teu respeito o Senhor dará ordem aos seus anjos. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, do mesmo jeito que você é tentado, Cristo foi tentado também, tanto no seu espírito, quanto na sua alma, quanto no seu corpo. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, Deus está escrito assim, que Deus vos conserve em todo o espírito, e toda a sua alma, e todo o seu corpo, para que quando vem o seu grande dia, Ele te estabeleça. Então você é tentado no espírito, na alma e no corpo. No espírito você não pode ser tentado, porque o Espírito de Deus agora é um só com você. Não existe uma separação, nós achamos assim, o Espírito de Deus está aqui, o meu está aqui, nós habitamos na mesma casa. Não, porque a Bíblia fala que quando os dois Espíritos se juntaram, se tornaram um só Espírito em Deus. Por isso que não pode ser perdida a salvação, porque o Espírito de Deus está em você, aquilo que te selou para ser salvo está em você. A Bíblia fala que o Espírito de Deus foi deixado como penhor da palavra, que Ele voltará e vou buscar a sua igreja. O Espírito de Deus foi deixado como penhor da palavra. É como Deus falasse assim, eu vou trazer meu filho para cá, mas vou enviar alguma coisa que é tão valiosa quanto ele, para você ter certeza que meu filho vai voltar. É o Espírito Santo de Deus, então isso não pode ser tirado de você. Isso não pode ser separado de você. Aí você fala, mas quando eu peco, eu me sinto assim, meio barro, meio tijolo, fico meio balançado. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós conseguimos entristecer o Espírito de Deus. E quando você entristece alguém, a pessoa faz o quê? Se cala. Mesmo que ela não se separe de você, mas ela se cala. Ela fica recolhida ali, só em silêncio, esperando o quê? Que você tome uma atitude para que ela volte a poder cooperar com você. Então é isso que acontece. Não é que o Espírito te abandonou, que Deus arrancou. Se Deus arrancar o Espírito Santo de você, você está condenado. Porque o selo da garantia que você está salvo é o Espírito Santo. Toda vez que Ele olha para você, Ele vê o Espírito dele em você. Toda vez que Ele olha para você, Ele vê Cristo em você. Toda vez que Ele sente o seu cheiro, Ele sente o cheiro de Cristo. Toda vez que Ele olha para a sua face, Ele vê a face de Cristo. Por isso que Ele não tira o Espírito de você, para que você não se perca. Mas na nossa alma é diferente. A nossa alma é tratada a cada dia. A nossa alma é transformada a cada dia. Por isso que Paulo fala que nós devemos o quê? Não devemos nos convencer com esse mundo, mas devemos renovar o nosso entendimento. Sermos transformados pelo novo entendimento. Então é dessa forma que Deus, o Espírito trabalha primeiramente no seu espírito, e depois Ele vai mudando o seu caráter. Porque se nós pegarmos a Bíblia em ordem cronológica de queda, primeiro veio a queda de Adão. Então ali aconteceu o pecado original aconteceu ali, e depois vieram os pecados, porque se você pegar dali, depois surgiu o homicídio, depois surgiu outros pecados como prostituição, adultério, criminalidade, e por aí foi, até a depravação total do ser humano. Então agora nós temos que fazer o caminho inverso. Nós estamos voltando, nós estamos deixando a velha criatura lá atrás e voltando para onde? Para o Éden. Mas como assim para o Éden? Algo interessante, quando Jesus ressuscitou, uma mulher foi a primeira a vê-lo. Da mesma forma que foi uma mulher que tomou do fruto e levou o homem à queda, uma mulher foi a primeira a vê-la. Quando ela foi abraçar ele, ele falou, não toque em mim, porque ainda não fui para o Pai, porque eu sou a primícia, ninguém pode tocar a primícia. Eu tenho que ir primeiro para Deus, depois eu venho para vocês. Então por quê? Porque Jesus, Ele é a primícia, Ele foi o primeiro da ressurreição. Por isso, da mesma forma que a Eva tomou do primeiro fruto e trouxe o homem ao pecado, o primeiro fruto tinha que ser entregue a Deus para a prova que a remissão foi completa. Então Ele falou, não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Só avisa aos meus irmãos que eu vivo. Só isso. E o detalhe, Ele estava vestido de jardineiro. Como simbologia do quê? O que você perdeu no jardim, eu estou refazendo.
aquilo que foi perdido no jardim, eu estou reconstruindo. Aquilo que foi perdido no jardim, eu estou restaurando. Porque os crentes escutam assim, ó. Quando os crentes leem a Bíblia, e está escrito lá assim: e Deus desceu no jardim e falou: Adão, aonde estás? Nós achamos que Adão se escondeu atrás de uma moitinha e Deus não via ele. Mas Deus está querendo dizer assim: Adão, aonde estás que o meu espírito não sente mais o teu espírito? Que a vida que está em você já não está mais em mim. Que a comunhão, a comodidade, a comunicação que nós tínhamos através do Espírito se perdeu. Porque se a Bíblia fala que Deus ele é onisciente, como é que Adão conseguiu se esconder dele? Então ali Deus estava falando: Adão, aonde você está que eu não te acho mais em mim? Aí Cristo vem, morre, ressuscita, ali no jardim ele fala: Pai, aquele Adão que o Senhor procurou lá atrás, eu restaurei ele aqui, porque eu sou o último Adão. E da mesma forma que o primeiro Adão pecou na carne, se tornou carne pecadora, o último Adão se fez espírito, e espírito vivificador. Então nós temos vidas em Cristo, porque ele foi o último Adão que restaurou toda a comunhão. E a Bíblia fala assim bem claro, que Adão ouviu a voz do Senhor no jardim. Adão não viu Deus, ele ouviu a voz. Que voz é essa? O verbo. Que verbo é esse? É o verbo que João fala lá no começo do seu evangelho, que o verbo se fez carne e habitou com os homens, porque o verbo de Deus já procurava o homem e falava: aonde você está, meu filho, que eu quero te restaurar? E o homem, por vergonha do seu pecado, vivia se escondendo. Aí o verbo teve que se fazer carne e falar: eu te achei, agora eu vou te salvar, agora eu vou te restaurar, agora eu vou vivificar o Espírito que está em você novamente. E você vai se tornar novamente ser um só comigo, da mesma forma que eu sou com o Pai. Então são pequenos detalhes, queridos, que nós deixamos muitas vezes escapar da nossa vida, que nos leva às vezes até nos afastar do caminho de Deus. Uma vez, quando eu me afastei, porque pode parecer que não, mas eu já me afastei dos caminhos do Senhor. O pastor que conduzia a minha vida, ele chegou assim em mim, em vez de ele falar o que eu estou falando para vocês, que eu não tinha perdido minha salvação, que ainda havia esperança, ele falou assim: o irmão sabe que vai para o inferno, né? Salvou minha alma. Falei: pronto, se eu sei que eu vou para o inferno, então eu não vou fazer mais o quê? Vou abandonar Cristo, vou abandonar tudo e vou continuar minha vida do jeito que é. Mas não, queridos, não há pecado que te separe de Deus. Porque nós achamos que Deus tem problema com o pecado, mas não. Deus não tem problema nenhum com o pecado. Se ele tivesse problema com o pecado, quando Adão pecou, ele não ia lá. Quem tem problema com o pecado é eu e você. Nós temos que fugir dele, Deus não precisa. O meu pecado não tira a santidade de Deus, pelo contrário, a santidade de Deus me santifica. É dessa forma que nós temos que começar a visualizar o que é servir a Cristo. Não é uma coisa robótica, queridos. Não é uma coisa que você pensa assim: hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. Depois eu recupero de novo e perco de novo. Não, aquilo que Cristo fez, ninguém pode mudar na sua vida. Mas eu não sou uma pessoa boa. Me mostra qual ser humano que é bom. Mostra para mim com exceção de Cristo, que possa bater no peito e falar: não, eu sou bom igual a Ele. Não, eu sou o quê? Um ser humano que estou procurando, me aperfeiçoando, para que venha o grande dia, eu seja glorificado junto com Ele. Aí, detalhe interessante: como é que será esse corpo glorioso? Como é que o meu corpo vai ser glorificado? Alguém aqui já leu o livro de Apocalipse? Vocês viram lá a visão que João teve do Cristo? E os seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos como lã mais branca e fina, os seus pés como latão tirado do fogo, e da sua boca saiu uma espada poderosa. Então é isso, é o corpo glorificado. Nós ainda temos aquela visão do Cristo crucificado, mas ele vive e está glorificado. Quando ele ressuscitou, Tomé falou: Senhor, deixa eu ver. Ele falou: toca. Corpo humano, que não tinha sido glorificado, porque as feridas estavam. João viu o Cristo glorificado, com a coroa, cabelos brancos, olhos como de fogo, pés como laços de luzente. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As suas vestes eram brancas como a neve. Mas um detalhe interessante: salpicadas de sangue. Por quê? Porque lá no livro dos profetas Isaías está escrito assim: quem é esse que vem de Edom saltando como os montes, com as suas vestes salpicadas de sangue, como alguém que tivesse acabado de sair da batalha? Ele fala assim: eu sou o que sou, e ninguém pôde pisar o lagar da ira do Senhor, somente eu venci. Ele venceu, queridos. É esse o Cristo que você tem que crer. Ele venceu. O teu pecado não afasta Cristo de você. O teu pecado não tira a santidade de Cristo que está na sua vida. Ele vive.
E tem Cristo que não, tem crente que pensa assim, não, será que vive, será que vem, será que não vem? Paulo é bem claro em dizer que Cristo vai salvar aqueles que anseiam a sua volta. Não é nem o que acreditam na sua ressurreição, é que anseiam a sua volta. Porque você quer saber uma verdade, queridos, que é bem interessante? Se você entrar num terreiro de candomblé, os macumbeiros que estão lá dentro, eles acreditam que Cristo ressuscitou. Se você for num centro de espírito do Allan Kardec, as pessoas que estão lá dentro, eles vivem o evangelho de Kardec, eles acreditam que Cristo ressuscitou. Mas sabe o que eles não acreditam? Que Ele voltará. Eles não acreditam que vai vir buscar uma igreja. Por isso que eles vivem a sua vida dessolutamente, do jeito que eles querem. Ah, não, eu tenho um arco celeste lá, é a prova da aliança que Deus não destruirá mais a terra com água. Mas Pedro deixa bem claro na sua epístola, que a terra está entesourada como para o fogo. Então ele voltará, queridos. Não pense assim, ah não, mas ele vai voltar, será que não vai? Não vai, não vai? Vai voltar. Vai. Aquilo que tem que te mover a cada dia é a esperança, que ele vai voltar. Que ele vai voltar. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E vai buscar a sua igreja. Creia nisso, queridos, ele vai buscar a sua igreja. O seu nome está escrito no livro da vida. Porque ele fala, todo aquele que se achega a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Todo aquele que se chega a mim verdadeiramente com seu coração contrito, eu não lanço fora. E por que ele disse assim, naquele dia, haverão muitos que dirão, Senhor, mas em teu nome, eu profetizei, eu curei, eu fiz sinais, eu fiz maravilhas em teu nome. Por quê? O que está acontecendo? Ele vai falar, o que ele deixa bem claro, eu falarei abertamente. Tipo, ele não vai chamar ninguém em particular, vem cá, vou te explicar. Não, abertamente, a noiva aqui, aqueles que não são noiva aqui, ó. Apartai de mim que eu não vos conheço. Porque eu nunca vos conheci. Eu nunca te vi na minha vida. Você nunca fez nada para mim. Você nunca fez nada que pudesse me beneficiar de alguma forma. Você nunca fez nada que pudesse chamar a minha atenção. Agora a minha noiva não. Mesmo com todos os defeitos que ela pudesse ter, ela aguardava a minha volta. Ela se preparava para mim. Ela permitia que o Espírito Santo a ataviasse para o grande dia. E a Bíblia fala bem, deixa algo bem claro, que naquela parábola das bodas, que quando o noivo entra na sala, ele olha, ele vê uma pessoa, amigo, já chama de amigo, não é noiva. Onde estão as tuas vestes de núpcias? Ah, Senhor, não tenho, lançai-o fora, porque eu não conheço. Vestes de núpcias. Quais são as vestes que você está colocando, queridos? São vestes nupciais? Ou será que são vestes de quem quer ser amigo de Deus? Uma vez assistindo um programa de televisão, eu vi lá uma pessoa fazendo a propaganda, amigos de Deus. Eu não quero ser amigo não, eu quero ser noiva. Porque João Batista, ele quis ser amigo. E ele não entrou no reino do céu, sabe por quê? Porque o próprio Cristo fala, e nascido de mulher não houve ninguém igual a João Batista, mas no reino dos céus, o menor é maior que João Batista. O que tem abaixo do menor? Nada. Então quer dizer que nem no reino ele entrou. Por quê? Porque ele não quis ser noivo, ele quis ser amigo. Porque ele mesmo fala, o amigo já fica feliz com o gozo de ver o noivo. Eu não quero ver o noivo, eu quero estar com o noivo. Então depende muito do que você quer ser, queridos. Você vai ser, João Batista, não estou falando que João Batista foi para o inferno, então vamos me crucificar. João Batista não foi para o inferno, ele foi salvo. Tá? Porque tem os pessoal que tem os heróis na fé e tal, assim, os pessoal fica bravo. Entendeu? Ele foi salvo, mas ele não é noiva. Ele não reinará com Cristo. Ele não estará com o noivo. Ele está salvo. Amém. Muitos crentes, infelizmente, estão salvos, mas não se preocupam com o reino. Eles não se preocupam se eles vão reinar, o que pode ser diferente, o que ele pode fazer de melhor. O que eu tenho que fazer para herdar o reino? Eu não sei se aqui na igreja o senhor tem pessoas que vêm aqui, ajudam a fazer uma limpeza na igreja. Aí pessoa que fala assim, não vou limpar na igreja não, porque isso aí não é meu trabalho não. Obra de justiça. Às vezes você vem aqui, passar um paninho com álcool gel aqui no púlpito, você pode achar que não é nada, mas Deus está vendo. Eu vejo, pastor, quando o senhor for sair para evangelizar, não me chama não, porque eu estou meio cansado e tal. Não tem problema, irmão. Fique em paz. Obras de justiça. Existe diferença entre, que nem da outra vez que eu estive aqui,
eu falei sobre obras e trabalho. As obras que eu faço são de justiça, porque todo trabalhador ele quer um salário, né? Agora quem faz obra não espera nada em troca. Então é esse que é abençoado, é esse que Deus honra, é esse que Deus dá, é esse que Deus vê. Porque quando você olha para Deus e fala, Deus, eu estou trabalhando para o Senhor, Ele fala, não, tá bom, então eu vou te abençoar nessa terra, mas esquece a vindoura. Porque você, o digno do salário é o quê? É o trabalhador. Mas aqueles que fazem a obra do Senhor por vontade própria, por amor próprio, pela gratidão que tem no seu coração, isso ajunta sobre nós gratidão de Deus também. Nós atraímos a atenção de Deus. Eu acho que eu já fui pregar em igrejas que quando acabou o culto, o pastor levantou uma oferta na igreja e me entregou. Eu não consegui receber aquele dinheiro, porque eu falei, Senhor, o que eu faço aqui nem em troca de dinheiro, é em gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por mim, porque essa palavra que eu prego, ela é de graça, ela salvou e mudou minha vida. Então como é que eu posso querer cobrar para fazer isso? Como é que eu posso achar que eu posso achar direito de repente tirar uma oferta que poderia pagar uma conta de luz de uma igreja para colocar no meu bolso e falar, não, é porque eu estudei, porque eu paguei, porque eu fiz. Se eu consegui fazer uma faculdade, foi porque Deus me abençoou. Se eu consegui me formar, foi porque Deus assim permitiu. Se eu consegui me instruir, é porque Deus tem me abençoado. E graças a Deus não tem me faltado. Então o que eu posso fazer de graça, eu faço de graça. O que eu posso fazer em benefício do reino, eu faço em benefício do reino. Mas as pessoas confundem isso. As pessoas acham que tudo que eu faço na igreja tem que ter uma recompensa imediata. O pastor tem que me dar alguma coisa, o pastor tem que me dar um cargo, o pastor tem que me dar uma oportunidade, o pastor tem que me fazer para fazer aquilo outro. Eu aprendi uma coisa sobre o quê? As pessoas estão em busca de cargo, esquecendo de quem é Cristo. Eu aprendo muito com a Bíblia, toda vez que eu vejo que eu vou iniciar uma carta que Paulo escreveu, que ele diz assim, eu, Paulo. Ele nunca fala para apóstolo. É que tem gente que gosta de chegar assim, eu, pastor fulano de tal, não. Que nem o pastor me apresentou como diácono, mas se ele tivesse me apresentado só como Oswaldo, estava ótimo. Porque o meu cargo eclesiástico não determina quem eu sou na presença de Deus. O cargo que eu tenho dentro da igreja não determina o meu caráter perante Deus. Como o pastor mesmo falou assim, que nós nos conhecemos de longa data. Se cargo eclesiástico determinasse o caráter que as pessoas têm, nós não teríamos saído da igreja onde nós estávamos. Porque o homem que nos presidia não tinha caráter de homem de Deus. Ele mostrava muito cargo, mas não mostrava quem Deus era na vida dele. Então é aí que está a diferença. Nós achamos que o cargo vai modificar alguma coisa. O maior sermão no livro de Atos, profético, foi proferido por um diácono. Entendeu? 3. Um diácono. Fala assim, o diácono fez isso? Fez. Mas o detalhe é que a Bíblia deixa bem claro, que Estevão pregava no mesmo Espírito, com a mesma autoridade que os apóstolos. Por quê? Porque o Espírito que está sobre o apóstolo está sobre mim, está sobre a vida do pastor, está sobre a sua vida, está sobre a vida de cada um que está aqui dentro. Determina o jeito que o Espírito vai se mover na sua vida, é que determina isso é você. Porque a própria Bíblia ensina que o Espírito está submisso à vontade do profeta. Eu quero fazer pouco. Vamos fazer pouco. Eu não quero fazer nada. Não vamos fazer nada. Eu quero fazer muito. Vamos fazer muito. O que determina o tanto que Deus vai operar na sua vida é você mesmo. Basta você simplesmente querer. Eu não tenho atributos. Eu também não tenho atributo nenhum. Se fosse há alguns anos atrás para me falar em público, não fazia isso, mas nem se pagasse. E bem. Sempre fui uma pessoa muito introvertida, tímida. Não faria isso. Hoje em dia eu prego aqui, se for preciso pregar para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, ou para uma pessoa, eu faço do mesmo jeito. Por quê? Porque não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o tanto que eu me entrego, que é o tanto que Deus me capacita e me usa. O tanto que eu deixo que o Espírito se mova em mim, é o tanto que Ele vai usar a minha vida. É que nós temos que, às vezes, abrir nossa mente e chegar no nosso quarto, como o pastor me falou assim, quando você for orar em secreto, pergunta para Deus, pode perguntar, que tem gente que acha que é pecado questionar Deus. Não é pecado não, queridos. Deus gosta que você questione. Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor determinou sobre a minha vida se cumpra. É isso que Deus gosta de ter com você, queridos, intimidade. Porque Deus não conversa com quem não tem intimidade. Alguém aqui tem vergonha de chegar no seu pai, na sua mãe e pedir alguma coisa, que seja lá o que for? Não tem. Mas para Deus o povo tem vergonha, porque acha que Deus vai querer cobrar alguma coisa. Se eu pedir um dom para Deus, eu vou ter que aumentar a minha oferta na igreja. Deus não quer seu dinheiro não, queridos, tá? Ele quer a sua vida. Como o pastor leu aqui mesmo,
a oferta, o dízimo era trago pela gratidão e pela generosidade do coração do povo. Porque o povo reconheceu que mesmo antes de eles fazerem qualquer coisa, Deus já tinha abençoado. Tanto que quando Deus tirou o povo do Egito e o povo foi em direção à terra prometida, Deus falou para eles: vocês vão entrar colhendo. Mas como é que eu entro colhendo no lugar que eu não plantei? Mas entrou colhendo. Então é dessa forma que Deus trabalha. Deus não faz barganha com você, Ele te abençoa. Antes de colocar o homem no jardim, no Éden, Ele plantou todo tipo de árvore e colocou o homem lá. O homem não teve que bater no chão uma enxada para plantar uma muda de árvore. Quando ele chegou lá estava tudo pronto. Por quê? Porque Deus é o teu provedor. Deus é quem te sustenta. Deus é quem te abençoa. Deus é quem faz tudo por você. E não é porque você é bonzinho, porque você é mais bonito, por nada disso não. Ou porque um é pastor, outro é músico, o outro é presbítero, o outro é diácono, nada disso não. Deus abençoa pessoas. Porque antes mesmo de você ter um cargo eclesiástico, Deus já te escolheu para a salvação. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, antes de você falar um aleluia que fosse, Deus já determinou a sua salvação. Porque é povo eleito antes da fundação do mundo. Então ninguém fez nada para Deus que pudesse chamar a atenção dele. Mas Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Coloque-se de pé, querido, no seu lugar. Oremos ao Senhor porque Ele é bom. Que o Senhor nessa noite Ele possa ministrar ao seu coração grandemente, não só no período que você está aqui, mas no decorrer da sua vida, todas as coisas grandiosas que Ele tem para fazer com você, porque Ele te escolheu com um propósito, e fiel é aquele que começou a boa obra para concluí-la, para o seu grande dia. Não há um de vocês, queridos, que venha se perder, porque Deus te chamou com um propósito. Mas você pode falar: não, mas irmão, eu tenho muitos erros, eu tenho muitas coisas a serem consertadas, mas nada disso vai mudar o amor de Deus que tem sobre a sua vida. Nada disso pode alterar, querido, aquilo que Deus tem preparado para com você, porque Ele quer te salvar, e Ele salvou. Ele quer te transformar, e Ele vai transformar, e Ele vai te glorificar no dia que certamente vier buscar a sua igreja. Por isso que convém que os mortos ressuscitem primeiro, para que todos sejam glorificados na presença de Deus. E nós que estaremos vivos, com um piscar de olhos, seremos arrebatados aos céus e estaremos com Ele nas alturas. Porque é assim que Ele vai fazer, queridos. É assim que Ele vai fazer na sua vida. Ele não te chamou, você não caminhou até esse ponto para desistir, querido. Não faça como o povo no que fez no deserto, que chegou às portas de Canaã, mas não adentraram na terra prometida. Vá adiante, avance um pouco mais, queira um pouco mais, aprofunde-se um pouco mais. Faça como o profeta Ezequiel, que ele falou: as águas estavam nos meus alteiros, nos meus pés, daqui a pouco estavam nos meus joelhos, daqui a pouco as águas do Senhor já queriam me cobrir e me levar a águas profundas. Entre no profundo de Deus nessa noite, queridos, e entenda a profundidade daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, porque esse Deus é fiel, justo e verdadeiro, e Ele não vai deixar você de forma alguma perecer, mas antes Ele te cobrirá com as suas asas de amor e te conduzirá por veredas tranquilas, porque Ele é bom. Pai, nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso. Nós engrandecemos o Teu santo nome, Senhor, porque sabemos que, Deus maravilhoso, o Teu reino veio e Ele está sobre nós, ó Rei da Glória. E Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, ó Senhor, a cada vida que aqui se apresenta, Senhor, nesta noite, Senhor, ela possa ser visitada pelo Teu Espírito, Senhor, Deus querido Pai, de uma forma poderosa, Deus querido, e a Tua glória venha se acender sobre a vida delas, ó Deus maravilhoso Pai. Da mesma forma que Isaías viu, Deus maravilhoso Pai, os céus abertos, Senhor, e a Tua glória tomava todo o ambiente, Senhor, que a Tua glória seja derramada neste lugar, ó Senhor Deus maravilhoso Pai, e os Teus filhos venham ser cheios, maravilhoso Pai, Deus querido Pai, de uma confiança, Senhor, de uma certeza, ó Espírito de Deus, que o Senhor certamente não perderá uma só alma que aqui está, Deus querido, porque eu creio nas Tuas palavras, Senhor. Eu creio que Tu és fiel, ó Deus. Eu creio que Tu és santo, Senhor. E eu sei que o Senhor voltará certamente nas nuvens da Tua glória, Senhor, e buscará a Tua igreja, Rei da Glória.
Ó Deus maravilhoso, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, Senhor Deus querido Pai, que o Senhor nos justificou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos santificou com a Tua glória, Senhor. E muito obrigado, Senhor, que certamente, certo dia, o Senhor glorificará a Tua igreja, Rei da Glória. Ó Deus maravilhoso, eu agradeço pela minha vida, Senhor. Eu agradeço pela vida dos pastores desta igreja, que o Senhor instituiu como liderança, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor da glória. Eu agradeço por cada um dos meus irmãos que foram santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso Pai Celestial, que ao deitarem em seus lares, ó Deus maravilhoso Pai, o Senhor esteja com eles. Que ao sair das suas casas, o Senhor esteja com eles. Que onde quer que eles estejam, a sua glória os acompanhe, ó Rei da Glória. Ó Deus maravilhoso Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus querido Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido Pai amado, eu quero declarar vida nesta noite, Senhor. Eu quero declarar libertação nesta noite, Senhor. Eu quero declarar a provisão do Senhor sobre a vida dessas pessoas, ó Deus querido Pai, porque no nome de Jesus há poder, ó Senhor. E eu creio que nesse nome, Senhor, grandes coisas são feitas, porque o Senhor não mudou, Senhor Deus querido Pai. O Senhor é o mesmo e nunca mudará, Senhor da glória. Porque passará céus e terra, mas a Tua palavra se cumprirá, ó Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E aquele que acredita nisso, aplauda o Senhor nessa noite, para a glória de Deus Pai. Amém. E graças te dou, Senhor.